Olá, eu sou Gabriele Vieira, psicóloga e consultora em educação e saúde sexual, e seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu queria comentar um pouco o que tem a ver o atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro e as declarações da Bruna Marquezine. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado à faca e está internado e deve ficar com previsão de 10 dias sob observação no hospital. E o que isso pode ter de relação com a Bruna Marquezine? Em ambos os casos, há discurso de ódio envolvido. A Bruna Marquezine fez uma série de stories no seu Instagram em que comentava sobre alguns comentários não solicitados sobre como ela estava muito magra, como que a imagem dela interfere, e ela comentou um pouco sobre o distúrbio da imagem que ela teve e sobre depressão. E a ligação que eu vejo entre os dois é porque ambos estão relacionados ao discurso de ódio e à liberdade de expressão. E a relação entre os dois é até onde vai a nossa liberdade e onde começa a do outro. Você não concordar com um candidato político, com uma pessoa, por conta dos seus ideais, do que prega, é uma coisa. A partir do momento que você acha que a sua liberdade é maior do que a dele e que isso lhe dá o direito de feri-lo, de ofendê-lo, você está passando da sua liberdade. Atualmente, com a internet e com as redes sociais, tem se prestado muito menos atenção no que eu realmente posso falar à pessoa ou o quanto eu interfiro ou não naquela pessoa. Se eu tô ofendendo, se eu tô fazendo um elogio, tem ficado tudo muito mais superficial. As pessoas atualmente só postam a vida bonita no Instagram, no Facebook, e aí você fica parado pensando, putz, tá bom, ela tá gorda. Eu não concordo com o que ele disse. E as pessoas têm perdido um pouco a mão. Então, cada vez mais se vêem comentários racistas, de ódio, em relação à imagem corporal das pessoas e, principalmente em anos de eleição, contra os ideais políticos. Um espaço democrático é um local onde você pode abrir a sua opinião de modo que não fira a opinião dos outros, de modo que você não esteja tirando o espaço de liberdade dos outros e que você também tenha a opção de ouvir. Na democracia, você tem o direito de falar e você tem o direito de ser ouvido. Você tem o dever de ser ouvido. Mas você também tem o dever de ouvir. Todos nós temos a liberdade de falarmos o que nós bem entendermos, podemos ou não ser ouvidos, e nós também temos a opção de ouvir ou não os outros. Atualmente, com as redes sociais, a gente tem falado cada vez mais e ouvido cada vez menos, prestando atenção no que realmente quer acontecer. E não ouvir com a intenção de responder, porque a pessoa começa a falar, você começa a ler, você vê uma imagem, você já fica pensando, como que eu posso responder a isso, ou o que eu posso falar sobre isso? E, na verdade, o mais importante disso é quando a gente está com uma opção aberta para estar discutindo, para estar realmente vendo os pontos e não apenas rebatendo. O importante não é como a gente reage, o importante é como a gente responde às situações. E reagindo às situações, a gente perde grandes opções de como a gente pode melhorar, a gente pode crescer e não somente mudar de opinião ou de gostos, mas aprender a entender melhor o ponto do outro e você, a partir disso, pode inclusive reforçar o seu ponto. Mas para isso, você não precisa ofender ninguém, você não precisa machucar ninguém. Em que mundo é esse que a gente tem vivido e que cada vez menos é possível você ter um espaço em que você se sinta acolhido? Que é uma situação em que você compartilha coisas e você não é bem recebido e você age de uma maneira. Que mundo é esse? Como no dia de hoje tem refletido na sua vida você acabar falando o que bem entende, até para ter um pouquinho de atenção sem pensar um pouco no outro? Uma das formas que a gente consegue atualmente ter atenção, de chamar a atenção, é quando a gente agride e maltrata alguém. Tanto nas redes sociais, quando muitas vezes a gente é respondido ou sente que realmente foi percebido quando no meio de tantas mensagens boas vem uma ruim, ou pessoalmente. O que dá o direito a você se atacar uma pessoa pública ou não? Que necessidade é essa que no mundo atual nós temos de encontrar pessoas e ficar julgando e ficar exacerbando esse julgamento? De você ficar falando aos altos ventos e violentando ela de uma forma psicológica através de mensagens e conteúdos de ódio, ou física mesmo, como um caso da facada. Que sociedade doente é essa que nós estamos vivendo, que a gente acha que a gente tem o direito de tirar a vida de outra pessoa porque ela não concorda com o nosso pensamento, com a nossa visão de mundo? Então ficou esse pensamento de que lugar a gente está chegando se a gente não consegue olhar para situações tão diferentes com um pouquinho de empatia. O que falta nessa empatia? Onde que está o respeito?
a minha liberdade acaba onde começa a sua. Como que a gente não percebe mais essas linhas? Não é porque alguém se candidatou a um posto político, não é porque alguém tem um trabalho público que essa pessoa tem menos liberdade que você. Não é porque você vê essa pessoa quase todos os dias, através das redes sociais, através da internet, que você é mais próxima a ela e que ela deixa de ser menos pessoa. Um pai de família, filho de alguém, uma filha de alguém, amigo, marido, namorada. Que liberdade é essa que as pessoas acham que tem, que pode dar a elas o direito de tirar e de sair ofendendo? E é com essa reflexão que eu fico hoje por aqui. Um grande abraço e até a próxima.